Eu quero ler para nós no livro de Crônicas, e quero que você abra comigo no capítulo 33 do segundo livro de Crônicas, do Velho Testamento, que fala de Manassés, filho do rei Ezequias, que foi um homem nobre, um homem bom, um homem de Deus, e que aprendeu as veredas de Deus no coração dele com toda simplicidade. Mas esse homem bom gerou um filho mau. Acontece de pessoas muito mais gerarem filhos bons, como acontece também de gente muito boa às vezes produzir filhos ruins. Deixa eu chegar essa minha cadeira para cá. E é o caso aqui do nosso amigo Manassés, que é filho de um homem bom, mas se tornou um homem mau. Sobre ele, que era rei de Israel, era líder, influenciava uma geração inteira. Olha o que se diz. Tinha Manassés 12 anos, era um garoto adolescente, pré-adolescente, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Imagina a doença que se produziu na mente desse homem. Começou com 12 e reinou 55. Ele chegou como uma criança caprichosa, filha de um rei bom, mas cheio de capricho. Justamente porque o pai era bom, ele ficou caprichoso. E reinou 55 anos, mais tempo do que o Fidel Castro está em Cuba. Imagina os vícios que se criam. Numa época em que o rei era absolutamente absoluto nas decisões que tomava. Não tinha nem a mídia estranha e distante para botar limites nele. Não, ele era absolutamente livre para expressar todas as formas de capricho e de idiosincrasia e de vontade pessoal. E fez o que era mal perante o Senhor. Mal. O que as pessoas não acreditam é que é possível existir fazendo o que é mal todo dia diante de Deus. São aquelas pessoas que a cada coisa que fazem, a palavra de Deus é: que coisa horrenda, que coisa feia, que coisa desumana, que coisa perversa, que mentira, que engano, que ilusão proposta a outros. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos piores da terra. Aprendeu com a pior paganidade, com a pior ignorância, e colocou o acervo sincrético de uma quantidade enorme de coisas a serviço do desejo dele de manipular homens, manipular anjos, manipular demônios, manipular as forças da natureza, manipular a tudo. Era vontade de poder pelo poder. Porque ele tornou a edificar os altares que o pai dele, Ezequias, tinha derrubado. Altares aos deuses perversos, às entidades da maldade, cultuadas em gerações anteriores em Israel, que era um povo dado ao desvio. Ele foi e reergueu o que o pai destruiu. O pai disse: em nome de Deus, eu acabo com isso, porque isso é mal, corrompe a alma humana. Ele foi lá e refez tudo. E levantou novos altares, novos lugares de culto, consagrado a entidades como Baal, divindades do imediato, das prosperidades imediatas,
prosperidade no campo, prosperidade na terra, prosperidade na fertilidade, prosperidade na sexualidade, prosperidade nas materialidades. Estabeleceu esses altares de prosperidade. Baal era, de um lado, o deus das moscas na perspectiva negativa, e de outro lado era o deus da fertilidade absoluta. E fez muitos lugares de memória desse tipo de ensino. E ele próprio se prostrou diante do exército dos céus, significando aqui não apenas os cultos astrológicos, mas sobretudo significando aqui tudo aquilo que na antiguidade se chamava de poderes superiores, milícias celestiais, milícias de outras dimensões, de tal modo que se diz que ele se curvou diante de principados e de potestades e os serviu. E edificou altares dentro daquilo que se chamava de lugar consagrado ao Senhor, a casa do Senhor. Ele encheu tudo aquilo de sincretismos diversos, a mente do povo não sabia mais o que era o que. E usava o nome de Deus para vinculá-lo às divindades perversas dos cultos que ele trouxera para dentro e para a absorção do povo que morava em Jerusalém. Também ele edificou altares a todas as entidades, a todos os signos, a todas as manifestações de suposto poder celestial, cósmico, que ele podia encontrar. Ele trouxe tudo isso e fez sincretismo disso no meio da casa do Senhor e entre aqueles que para ali afluíam na esperança de conhecerem o Deus de Israel e conheciam essas falsificações feitas em nome de Deus. Pior do que isso, ele queimou os seus filhos. Filho tinha que estar a serviço dele, todo mundo a serviço dele. E ele entendeu, esse cara, que se ele colocasse os filhos como oferta e imolasse os filhos e matasse os filhos, como ele fez no vale de Inom, Ge-Inom, ele estaria fazendo um pacto com as divindades. E foi isso que ele fez. Enquanto também adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria e tratava com médiuns, com necromantes, com bruxos, com feiticeiros, e prosseguia constantemente, década após década, tornando-se cada vez mais enfronhado e piorando a si mesmo e ao povo todo que o seguia. Também ele pegou e pôs a imagem de escultura do ídolo que ele tinha feito, um ídolo particular, colocou no meio da casa de Deus, um culto a ele mesmo, uma espécie de mausoléu à sua glória dentro da casa de Deus, um culto ao seu narcisismo. E fazia pecar a todo o povo de Israel. Manassés fez errar a toda a sua geração, a todos os que estavam sob a sua influência, de maneira que fez pior do que os outros e ensinou uma geração a se corromper mais do que a maioria das outras gerações que o tinham precedido. O Senhor falou a Manassés. Ele ouvia palavras, profetas, vozes, verdades, mas ele endurecia o coração, ele não lhe dava ouvidos. De fato, se entupiu para a verdade de Deus e se tornou ele mesmo à medida de si próprio e disse: acima de Deus estou eu. Pelo que o Senhor, depois de anos e anos e décadas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mas chega o dia em que ele diz: basta.
o Senhor trouxe sobre ele Manassés. Os príncipes do exército da Assíria, que era o maior poder político e militar da época, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para Babilônia. E lá em Babilônia, ele, angustiado, muito angustiado, lembrou do seu pai, do Deus do seu pai, e dos 55 anos de perversidade crônica a qual ele se dedicara sem arrependimento. Mas se angustiou. Angústia no coração de um homem psicopata, sociopata, que mata os filhos e vive assim, é uma graça impensável. Não dá nem para a gente avaliar. Imagina, Hitler angustiado com Hitler. Manassés angustiado com Manassés, por ser Manassés contra Deus e contra a vida. É graça pura, essa tristeza, essa vontade de morrer, essa depressão de morte, essa visitação do inferno no coração dele é pura graça divina. De modo que ele, visitado pela angústia do inferno, sofrendo um arrependimento equivalente àquele que aconteceria no coração de Satanás se fosse capaz de se arrepender, ele suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, Deus da sua infância, Deus do seu pai, Deus da sua memória, Deus dos seus antepassados, Deus da revelação. E muito se humilhou, se quebrantou perante Deus, o Deus do seu pai Ezequias, de Davi, dos melhores da sua geração antecedente. E lhe fez oração. E lhe fez oração angustiada com as agonias do inferno. E olha a loucura dessa graça de Deus. Que loucura absurda. E Deus mostrou graça para com ele. E Deus se mostrou favorável. Deus se pôs em favor do quebrantamento angustiado e do arrependimento do monstro. E atendeu-lhe a súplica. E teve misericórdia dessa voz diabólica, porém angustiadamente arrependida, provocado pelas agonias do inferno, como bênção de Deus no seu coração. E o Senhor se lhe mostrou favorável, lhe atendeu a súplica, e o libertou e o fez voltar para Jerusalém. Assim reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. A história de Manassés é uma raridade, são poucos que fazem essa viagem. A maioria morrem no seu inferno, na sua desgraça, na sua maldade, no seu compromisso com a filiação de Satanás, com a cobiça, com a soberba, com a ganância, com o culto ao poder, com a vontade de ser Deus, morrem como Antíoco Epifânios, como abomináveis da desolação, sentados no lugar santo, fazendo gerações inteiras prevaricarem contra Deus. A maioria não vive essa raridade. A raridade é essa, que o Senhor falou, ele não dava ouvido. Então vem esse arrebatamento que o arranca de toda a sua presunção e o quebra todo. E aí vem uma graça suprema. Ele é visitado pela bondade de Deus, encharcando com as angústias do inferno. Oh, como são benditas as angústias do inferno em um coração que tem uma alma de Manassés. Por isso eu peço que venham sobre você as angústias do inferno. Você que ficou cínico, podre, insensível assim, só pode ser salvo
por uma visitação do inferno no seu coração. Que o leve a essa angústia súplice de um arrependimento que, como eu disse, seria o equivalente àquilo que aconteceria se Satanás fosse capaz de se converter. De modo que ele se humilhou numa humilhação que não se pode nem descrever. E fez a oração das orações. E o Senhor, absurdamente, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade, e porque a graça de Deus é loucura inconcebível, o Senhor, vendo a angústia do inferno provocando um arrependimento indizível no coração desse indivíduo que imolava filhos, foi misericordiosa para com ele, se mostrou favorável e atendeu-lhe a voz, ouviu-lhe a súplica, o levou de volta para casa e deu a ele a chance de viver os últimos dias da sua vida como alguém que deu testemunho de um arrependimento, filho de uma bondade inexplicável, mas que o fez cessar com todas as suas maldades e, quem sabe, ainda diminuir a perversão que ele tinha semeado na alma coletiva da sua geração. Eu sei que tem gente aqui comigo incapaz de se perdoar. Gente que diz: eu não tenho mais saída, eu estou perdido. Como ontem uma filhinha aqui de 16 aninhos disse: não tem saída para mim, eu estou tendo um caso com meu irmão de 20 anos e estou cheio de tesão por ele. E como outros chegam aqui me dizendo: eu estou perdido, eu engravidei a minha mãe, eu estou perdido, eu pus uma multidão de pessoas a se enganarem. Não importa o que seja, você pode ser o Manassés que tenha se tornado, mas se a graça de Deus der a você a bênção das visitações do inferno, que coloquem você no chão de um arrependimento indescritível, e você se humilhar e se quebrantar e se arrepender e fizer súplicas a esse cuja misericórdia vai de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, dos teus pecados ele já nem se lembrará. Pode ser que você tenha que prestar contas aos homens, mas ele te perdoará hoje o coração. Não irresponsabilizará a sua existência na história. Você pode até ser historicamente punido, mas vai ser um punido que carrega agora o coração perdoado por uma bondade indescritível. Jesus, eu peço que essa palavra extrema, extremíssima, louca, absurda, do teu juízo e da tua graça, e da graça que prevalece sobre o juízo, chegue no coração de todos os que precisam agora, e arranque do coração de cada um a confissão que sarará, que perdoará, que restaurará, que fará cada um dos exilados e banidos da tua face terem a chance de voltar à casa do teu amor. É o que eu peço agora, em nome de Jesus. Amém. Vem IVTV, o canal é você.